Ora bem, voltamos então aqui a falar um pouco nesta abertura do mês internacional do Tarot, e eu tenho comigo o João Teixeira da Mota, que nos vai falar um bocadinho da experiência que tem de algo que ele chama de síntese. Não é? E esta questão da síntese é muito importante. Portanto, ia desafiá-lo a falar um bocadinho sobre isso. Sim, eu ao longo da minha vida interessei-me e continuo a interessar-me por muitas coisas, desde a dança à política, quase tudo me interessa. Claro que sei menos de certas coisas, mais de outras, como é natural. E através de todos os estudos e todas as práticas que tenho vindo a fazer, vou chegando a certas conclusões que eu chamo sínteses. E naturalmente que tem a ver com o campo que as pessoas chamam filosofia, ou religião, ou da espiritualidade, mas que no fundo é da cultura em geral, e por isso é que eu chamo síntese cultural. No campo das ciências que estamos aqui a tratar, nesta noite temática, em que há várias ciências que estão ligadas à decifração da realidade e, de certo modo, do futuro e não só, tenho alguma prática, apesar de não ser especialista verdadeiramente. Justamente nas últimas 2 semanas tenho estado a fazer um vídeo chamado A Consulta das Nuvens, que eu dei esse título e escrevi o guião. E é a Consulta das Nuvens, que eu estudei um pouco, mas pouco, não sei muito, mas achei interessante fazer um vídeo sobre isso, porque é uma adivinhação que é quase desconhecida, sobretudo em Portugal. E é uma arte antiquíssima que foi estudada há milhares de anos na China, no Tibete, em todos os povos quase as nuvens eram importantes. E portanto estou a fazer isso e acho muito interessante. Mas não era sobre isso que eu acho mais importante falar, visto que me falou na síntese. E a síntese é interessante porque acaba por falar numa questão também de sensibilidade e de arte e de coração humano, não é? Algo que toca o coração humano e que, portanto, no fundo é aquilo que estamos a falar aqui, em geral, esta noite. Mas quando falamos em tarot, estamos a falar no tarot como uma arte que nos faz sentir a vida, não é? Sim, e realmente nesse sentido as nuvens, é claro que é uma coisa que pede tempo, estudo, trabalho, aprendizagem, e é tanto uma ciência como uma arte. Os chineses codificaram de uma forma extremamente precisa e complexa as formas das nuvens e os tibetanos, ou seja, de que quadrante vêm, a que velocidade passam, que forma têm, obviamente, que até que cor têm, se são pesadas, se não são pesadas. É claro, isto tudo para além de ver em termos meteorológicos e climatéricos, que é a parte mais científica, mas essa não é tão importante. Mas são os sinais da vida, não é? São os sinais da vida, exatamente. O que eu queria dizer é que justamente as nuvens são uma coisa que qualquer pessoa, claro que com a sua prática e paciência, pode começar a interpretar. Ao passo que outras exigem outras codificações, a leitura das nuvens tem muito a ver com intuição. E nesse sentido é algo que é interessante. Pessoas que já viram o vídeo, que ainda está numa fase experimental, dizem: isto já mudou a minha vida porque eu agora olho sempre para as nuvens de forma diferente. Mas olhar para as nuvens é acabar por perceber também intuitivamente ou artisticamente, porque quando eu falo em artístico não é só estética, é a sensibilidade humana, o perceber o espelho da nossa alma. Era isso que eu estava a pensar. Não é? Porque realmente, se a realidade é um espelho, é um prolongamento, é uma projeção, se tudo é, as nuvens são meramente um detalhe significativo do nosso espelho, da nossa vida. E nesse sentido eu acho que é uma coisa muito interessante de praticar. Eu não sei muito, confesso, porque é uma arte muito complexa,
mas acho que é agradável e que produz alegria no coração, porque há um contacto com a natureza. Ao passo que outras artes são mais esotéricas, ou mais fechadas, ou mais... Esta é uma arte que se pode praticar sempre, desde que se esteja fora. Digamos, até mesmo de uma janela se pode ver. Mas é aquela arte que tem a ver com a sensibilidade para o mundo. Há pessoas, por exemplo, faziam as suas previsões sobre o céu, a cor do céu, os aspectos ao pôr do sol, pronto, porque as previsões meteorológicas que falou também são coisas muito importantes no ser humano. Representam o amanhã vou trabalhar ou não, vou cultivar, tem a ver com as possibilidades das colheitas, das boas colheitas, e isso, do ponto de vista humano, tem uma importância imensa, não é? Portanto, quando não havia boletim meteorológico e as pessoas confiavam no calo que ia e dizia vai chover, ou reuniam-se para comer um boi e liam nas tripas dos bois o futuro, tudo isso tem a ver com a nossa necessidade humana de prever. Sim. De saber. De tentar, como dizem os antropólogos, controlar as forças do destino, da natureza, as forças divinas. É essa necessidade que eles dizem, os antropólogos, que eu não sei se será verdade, que é baseada no medo da morte, no medo da nossa impotência em relação aos fenómenos e, portanto, que para os antropólogos tudo isso é um pouco de superstição. Eles chamam até a religião uma fantasia. Não compreendem que há algo mais profundo que o homem busca, que é um sentido para a vida e a sua verdadeira identidade. E é isso que me interessa na síntese cultural, é justamente essas questões mais profundas. E aquilo que falou mostra justamente a síntese cultural, ou seja, está a enquadrar a leitura das nuvens num âmbito mais vasto. É isso que eu chamo a síntese cultural. Sim, e eu também me tenho preocupado bastante com estas questões do que é a síntese. Porque acho que sim, acho que tudo está ligado. Aliás, o próprio tarot nos dá essa noção da ligação, não é? A não ser que nós vamos ler o tarot de uma forma apenas muito solta, mas se a lermos profundamente, vemos um mundo espelhado em todas as cartas, não é? É uma forma de simplificarmos o mundo para o compreendermos e lidarmos melhor com ele. Olhando as nuvens estão lá, não foram criadas, não houve a necessidade da criação das cartas. Mas se nós formos ver o tarot nas suas origens, ele está ligado a primeiros sinais humanos de pintura e de expressão. Sim, seguramente, sim. Pronto, aí isso começou a criar logo aquilo que hoje se chamam os arquétipos. Os arquétipos, exatamente. Pronto. E as nuvens acabam, de certeza, eu não tenho esse conhecimento, mas por expressar os arquétipos. Sim, de certo modo, sim. Porque tem a ver com o tempo, tem a ver com o espaço, tem a ver com o futuro, tem a ver com aquilo que preocupa as pessoas. E nesse sentido respondem todas essas artes que estamos aqui a ver, incluindo as nuvens, respondem a esse anseio das pessoas de quererem conhecerem-se a si próprias e conhecerem a realidade da vida. A mim o que me interessa mais realmente é conhecer a natureza desta realidade. E que outras coisas na sua síntese cultural, aquilo que chama a sua síntese cultural, que outros aspectos é que têm, digamos, enriquecido essa sua pesquisa? Como lhe disse, interesso-me e tenho praticado por coisas completamente quase que opostas, desde a dança, teatro, à pintura, também sou artista plástico, faço a performance do corpo físico, sou escritor, fundei um movimento chamado Despertar Portugal, fui diplomata durante muitos anos, portanto interessei-me, sobretudo estou a falar de política internacional. A política nacional sempre me pareceu reles, infelizmente, a qualidade muito baixa dos políticos e as pessoas no fundo que votam neles, como se diz, cada povo tem os políticos que merece, mas portanto interessei-me por uma série de disciplinas. Agora, a síntese que eu faço
tem muito a ver com eu sentir que estamos a chegar a um momento de singularidade, um momento em que as coisas começam a fazer sentido, em que se começa a clarificar verdadeiramente o que é que está em jogo. Do materialismo, que reinou durante o século XIX e no século XX, mas que está finalmente a ser posto em causa, sobretudo pela visão holística, pelo novo paradigma holístico que se está a impor. A consciência do caos, os fractais, os hologramas, tudo isso está a pôr em causa o paradigma, até os próprios neurónios espelhos. Eu interesso muito por todos os avanços científicos que mostram que este paradigma está a arrebentar pelas suas costuras e, portanto, estou muito alegre e mais que esperançoso, estou certo de que este paradigma não pode durar muito, que é o paradigma, no fundo, neste planeta, a separação, que é comum à religião e à ciência, e as pessoas não veem tanto isso e acham que são coisas muito separadas, mas se virmos, tanto a religião como a ciência acreditam na separação entre o sujeito e o objeto, entre o interior e o exterior, entre o que é objetivo, o que é subjetivo, essas separações todas, que geraram como consequência uma coisa se calhar ainda pior, que é o mito da carência. Neste planeta não há suficiente dinheiro, não há suficiente amor, não há suficientemente petróleo, tudo é a carência, é o mito da carência. Que, por outro lado, é contraposto ao mito do eterno progresso, que existe já desde que o cristianismo apareceu, a ideia que isto está cada vez melhor e não sei o quê, e veio a Revolução Francesa, e veio o dinheiro e o crédito, e afinal isto está muito mal na mesma, a nível da consciência das pessoas. E, portanto, são esses mitos que eu me interessa falar. E isso tem a ver com o tempo que esta sociedade vive, não é? Há de facto influências das intenções dos grupos, como estava a falar, dos políticos, de grupos de poder. Sim, há intenções. Isso é dramático, isso é dramático. E depois é a própria magia negra, que eu chamo magia negra à televisão, porque é feita para estupidificar as pessoas. Isso é uma coisa que tenho, digamos, uma certa tranquilidade e serenidade interior. Eu considero às vezes revoltado quando vejo. Eu não tenho televisão, nunca tive e, portanto, não me interessa. Mas quando vejo, eu fico. Às vezes revolto-me um pouco com a forma como as pessoas são tratadas, a estupidificação programada, a hipnotização progressiva, quando a televisão podia ser um meio justamente de elevar as pessoas através de outro tipo de programas. E isso é que ela devia ser usada, justamente. É um meio incrível e eu acho que tem a ver com a síntese, justamente. Com uma espécie de um avatar da síntese, que passa a vir nestes finais desta época, de Kali Yuga, em que seja transmitida a sua mensagem à humanidade, a dele, de todos os seres como nós que trabalhamos por um futuro melhor para esta humanidade, maior consciência. É curioso isso, porque de facto aí nós percebemos que as ferramentas como a comunicação que uma televisão permite podem ser bem ou mal utilizadas. Exatamente. Os conteúdos têm aí uma importância fundamental. Claro. E pronto, para começarmos aqui a dar um certo fecho a esta primeira conversa que temos, eu espero que tenhamos outras, que haja outras conversas, mas o que é que se destaca como importante quanto a si, depois de aprofundar toda esta sua experiência e procura, não é? O que é que se destaca como importante, como o mais importante? Se é uma pergunta difícil. Naquilo que eu bebi e comi, ou naquilo que eu consegui como realização interior? Não sei o que é que pergunta exatamente. Eu acho que mais uma vez é uma síntese. Eu diria aqui que estamos a falar numa síntese, da síntese para si neste momento do que é mais importante, que se calhar daqui a um ano ou dois será diferente. O que é mais importante para mim é a relação do indivíduo com a humanidade. Como é que o indivíduo afeta a humanidade? Isso é para mim o mais importante e é o que eu estou a trabalhar nesta altura. E como é que acha que neste momento nós poderíamos fazer, ou o que é que se está a passar a esse nível? O que eu acho é que há uma responsabilidade de sabermos que somos criadores da nossa realidade.
que eu às vezes tenho essa consciência e outras vezes não. Há pessoas que têm mais todo o tempo, há pessoas que não têm de todo e, portanto, que não sabem que são criadores inconscientes da sua realidade. E o que é importante é sabermos que somos criadores conscientes, a partir daí sabermos que existe um campo, e há os campos morfogenéticos, e portanto que afetamos, que a nossa maneira de ser, pelo menos afeta, como nós sabemos, as nossas reações, a forma como vemos o coletivo, como vemos a realidade dita exterior. Mas eu sinto que há uma relação mais profunda, que tem muito a ver com estas ciências todas tradicionais e ocultas, que tem a ver com as leis da correspondência, da afinidade, da simpatia, da analogia, da simbólica. Eu sinto, mas ainda não cheguei a esse ponto central de compreender essa ligação direta do indivíduo com o planeta. E é isso que estou a trabalhar e que me interessa. E que mantém o entusiasmo. Mantém-me entusiasmado. Na descoberta da vida. Exatamente. Pronto, eu quero agradecer, João, por ter estado aqui neste momento importante, claro, para mim, que estou ligado a este projeto do Mês Internacional de Tarot. Eu penso que é importante para todas as pessoas. Ótimo, mantemos em contacto, tenho sempre aí os meus contactos, podemos sempre ver. Aqui ficam. Muito obrigado. E um grande obrigado para boa si. Sorte para si. Obrigado também.